tentar ajudá-lo a montar um bocadinho, a desmontar e a perceber estas coisas. Sim. A abordagem tradicional da tomada de decisão assume que o indivíduo toma as decisões todas na cabeça, portanto, que eu tenho que antecipar o que vai acontecer, simular mentalmente um conjunto de alternativas e depois dizer ao meu corpo como é que ele tem que executar a resposta que eu acho que é mais importante. E a visão ecológica, que é uma visão sistémica, mas nem todas as visões sistémicas e dos sistemas complexos são ecológicas, portanto a ecologia é uma visão particular dos sistemas dinâmicos e das ciências da complexidade, diz que o modo como nós decidimos e resolvemos as coisas no jogo, vamos pôr as coisas já no futebol, não pode depender apenas do indivíduo, é impossível, há tanta coisa a acontecer e a variar simultaneamente que se nós apenas nos baseássemos internamente, estávamos sempre atrasados em relação ao que estava a acontecer à nossa volta. Portanto, a informação que está cá fora é sempre melhor do que aquela que nós simulamos mentalmente. Okay. E, portanto, melhor do que ter um simulador poderoso mental é nós estarmos a acompanhar o que está a acontecer e agir em função disso. Em vez de processarmos mentalmente a informação, monitorizarmos, percepcionarmos a informação cá fora e agirmos em função dessa informação. Esta é a visão ecológica. E é sistémica porque diz que o indivíduo não funciona no vazio, funciona no seu contexto. E, portanto, para se perceber o comportamento do indivíduo, tem que estar ao nível do sistema indivíduo-contexto, do indivíduo na sua tarefa, na sua atividade. E, portanto, só assim é que se percebe porque é que o ângulo de remate é aquele. Não, porque se fosse na Lua era outro, se ele estiver deitado é outro, se estiver com carga é outro. Portanto, é sempre na circunstância que se percebe o comportamento do indivíduo. Portanto, é sistémica por causa disto, põe a resposta ao nível de uma interação de componentes que implicam o indivíduo e o sujeito. É complexa por ter múltiplas variáveis, não existe uma só causa para uma só resposta, é um conjunto de aspectos em interação que fazem emergir, é aí que a auto-organização e a emergência são tão importantes. E isso em termos da complexidade é dinâmica porque são processos que se desenrolam ao longo do tempo. Não é uma decisão estática, é um conjunto de aspectos interligados que vão acontecendo ao longo do tempo. E, portanto, por isso é que a dinâmica é tão importante e digamos, quase que ajuda a perceber que não é uma decisão em si que interessa, mas o que é que cada decisão permite que aconteça a seguir. Por exemplo, um adversário pode ser muito bem fintado, mas se quem o fintou ficar encostado à linha com três adversários à frente, apesar de ter fintado bem, ter tomado uma muito boa decisão, as consequências são más, porque ele ficou encurralado perante a defesa, a outra equipa. Portanto, uma boa decisão tem que ser vista na interação dessas diferentes cursos de decisão, essas diferentes decisões interligadas, por isso é que é a decisão dinâmica, para perceber como é que se chega à eficácia, como é que se chega ao golo, como é que se chega à finalização. Portanto, estes são os conceitos que estão aqui em causa. O Gibson é o que tem esta visão ecológica muito clara, melhor do que qualquer outro, melhor do que o Brunswick. O Brunswick tinha uma visão ecológica, mas ainda tinha aspectos muito interessantes, mas ainda muito agarrado à visão mais tradicional, mas teve uma coisa que mais ninguém tem, que foi pensar que quando se estuda o comportamento humano, tem que se estudá-lo com os ingredientes do contexto para onde se quer perceber esse comportamento. O que é que isto quer dizer? É a ideia de representatividade. Eu quando avalio o comportamento do indivíduo, não posso ter uma tarefa de laboratório onde só pressiono botões ou mesmo um joystick e dizer que isto serve para o futebol. Portanto, a tarefa tem que ter aspectos do contexto do futebol e o indivíduo atuar como atua no futebol. E se o Brunswick disse isso para a investigação, o que nós fizemos ao longo dos últimos 20 anos foi dizer isto também é assim para o treino. O exercício de treino tem que conter um conjunto de ingredientes que representem a competição. Sobretudo ingredientes informacionais, ingredientes intencionais e da ação. A ação tem que ser expressa. Portanto, e então essa foi a grande contributo para nós do Brunswick, esta ideia de treino em tarefas representativas do jogo. E, portanto, aí foi... Mas a concepção mais ecológica mesmo é de Gibson. Gibson foi um pensador muito fora da caixa.
Muito bem. Pronto, professor, Mas isto são coisas muito teóricas. Eu imagino claro. que o seu artigo pretenda ser mais prático, não é? Mais aplicado. Sim, mas eu quero também esta base teórica e pronto, o professor já deu aqui um bocado o pontapé de saída porque eu tinha aqui como uma primeira questão e vou lê-la, mas já toca em muitos pontos que o professor também tocou agora nesta resposta. Portanto, eu posso passar a ler a questão, pronto, e é uma questão já abrangente. Pronto, tanto no seu livro como no podcast do Efeito Borboleta, o professor começa por dizer que a tomada de decisão é ecológica. Pronto, lá está essa ligação ao tal ambiente. Pronto, e neste sentido, a minha pergunta é, de forma muito direta, como é que se treina a tomada de decisão no futebol, tendo em conta a importância do ambiente do exercício? E depois tem Pronto, aqui é outra isso questão mesmo. dos exercícios analíticos, mas eu já lá vou, mas primeiro gostaria de ouvir então o professor. Não, é isso mesmo. Portanto, eu acho que percebeu bem que isto tem muito a ver com o que eu disse antes. Portanto, a ideia de perceber o indivíduo implica perceber o seu contexto, a circunstância onde ele está. E se vai treinar, eu dizer que, porque vejo um conjunto de luzes para a direita e para a esquerda, que isso treina a minha tomada de decisão em competição, quando a luz verde me diz para ir para a esquerda e a luz verde ir para a direita, quer dizer que não se assume que a informação do jogo é que é importante para me dizer se eu vou para a esquerda ou para a direita. Quer dizer que qualquer informação serviria para isso, e não é verdade. Um dos aspectos importantes do treino ao longo do tempo e dos, dos jogadores que têm altos níveis de desempenho é conseguirem discriminar a informação mais relevante e usá-la a seu favor, naquele timing certo, naquela janela de oportunidade única que eles percepcionaram e aproveitaram. Dizer que a informação do jogo não é relevante e que pode ser luzes, pode ser número 3 para a esquerda, número 4 para a direita, quer Exato. dizer que se acha que essa informação sobre o contexto é irrelevante. E, portanto, o que nós temos dito é que não. A informação do jogo, que configuração é que obriga a ir para a esquerda ou para a direita, que configuração é que obriga a ir para a frente ou a aguentar mais tempo, é tão importante quanto a ação ela própria. A ação não pode ser vista descontextualizada. Portanto, este é o princípio fundamental do treino de tomada de decisão. Pronto, e agora pegando nisso que o professor disse, nós muitas vezes assistimos a treinos pronto, que incluem muitos exercícios analíticos. Por exemplo, queremos melhorar o passe, a técnica de passe de um jogador, ou queremos que um jogador seja mais forte a ultrapassar o adversário, enfim tal. Queremos que um jogador seja melhor a rematar a baliza e muitas vezes recorrem-se então a exercícios analíticos. Pronto, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é: o professor fala muito da percepção que os atletas têm, os jogadores de futebol neste caso, têm que ter em relação aos diversos constrangimentos, ou seja, digamos, as pistas que o ambiente nos dá. É Agora, isso mesmo. a minha pergunta é: hum, acha que para um atleta melhorar a qualidade do seu passe, os exercícios analíticos podem, de alguma forma, ser úteis ou, neste caso, devemos sempre promover um exercício jogado, porque esse exercício jogado terá sempre todos os constrangimentos do jogo. Eu vou tentar explicar assim de uma forma mais linear. Eu, se fizer exercícios de passe em circuito, os jogadores estão a passar e, de facto, estão concentrados na execução da tarefa, de acertar o passe. Mas o que acontece é que nesse exercício, ao contrário daquilo que acontece no jogo, eles não estão a ser pressionados, os colegas não se estão a desmarcar, ou pelo menos podem estar a desmarcar-se naquele circuito que nós criamos, mas ali é um circuito fechado. Ou seja, nos exercícios analíticos não estão presentes todos os constrangimentos que existem no contexto de jogo. E eu, portanto, gostaria de saber, pegando nisto, o que é que o professor pensa acerca dos exercícios analíticos e se há algumas situações em que estes podem ou não ser úteis em comparação com aqueles que têm um contexto jogado. Muito bem. Essa é uma excelente questão que surge frequentemente e é muito bem colocada porque tende a gerar alguma confusão. Quando se fala em treino representativo, não quer dizer que só 11 contra 11 é que seja a única forma de treinar. Portanto, porque senão só a competição é que treinava a competição, só o próprio jogo é que treinava o jogo. A ideia de representatividade é de uma dada função, de um dado aspecto do jogo que pode ser trabalhado.
Portanto, nós aprendemos ao longo de mais de 50 anos de treino e de teoria do treino que é possível retirar aspectos do jogo após trabalhar, porque no jogo acontecem poucas vezes, acontecem com pouca frequência, só nem acontecem em todos os jogos, mas nós podemos criar cenários onde trabalhamos isso mais vezes. Quando se fala nisto, em que se pode criar cenários que treinamos mais vezes, nós sabemos que, de facto, trabalhar aspectos do jogo, mas que têm os ingredientes do jogo, só que estamos só a trabalhar aqueles aspectos, não estamos com jogos reduzidos. Nós não estamos com o espaço do jogo, não estamos com o número de jogadores que acontece em jogo, podemos estar a manipular o tempo, não é o tempo do jogo, mas sabemos que podemos treinar muitas funções, ou diferentes funções, com esse jogo reduzido, com esse 3 contra 3, vamos supor. Portanto, tendo isto como princípio e demonstração científica robusta, que se pode treinar aspectos do jogo sem ser com o próprio jogo, senão não havia treino que interessasse, era só o jogo que interessava, e sabemos que não, que aprende-se muito com o treino, e o treino ajuda muito a preparar o jogo. Então, podemos pensar que o treino representativo tem a ver com as funções que se querem trabalhar, e há muitos 3 contra 3, mais para treinar transições, mais para treinar aspectos da coordenação ofensiva, o que não quer dizer que não seja a treinar aspectos defensivos, mas pode-se pôr ênfase em diferentes aspectos. Portanto, sabendo que isto é assim, então, tendo claro quais são as funções que se podem trabalhar, que se querem trabalhar, desenha-se, concebe-se exercícios para trabalhar essas funções. Mas esses exercícios, para serem representativos, não têm que ter o jogo todo, têm que ter os aspectos essenciais para essa função ser implementada. E quais são esses aspectos que nós achamos essenciais? Primeiro é ter a mesma informação, acesso à mesma informação que o atleta usa em competição. Portanto, se é para fintar o adversário, não serve um cone ou um pino. Tem que estar o adversário para eu perceber quando é que o desequilíbrio para passar para o outro lado, por exemplo. A informação tem que ser a mesma que a competição. Segundo aspecto, eu tenho que atuar para essa função. Não quer dizer que seja para tudo o que é o exercício, mas eu tenho que atuar para... Uma vez que eu percepciono esse desequilíbrio do adversário, eu tenho que atuar como em competição. Não é apenas dizer, eu por aqui passava. Porque esta ação de verbalizar não é a ação que eu vou fazer no jogo. Eu tenho mesmo que a fazer. Não quer dizer que eu antes não tenha pegado na bola com a mão e pô-la junto aos meus pés, mas quando vou usar a informação que estou a treinar, aí tenho que atuar como em competição. E, portanto, a ação tem que ser também representativa daquela que se pode fazer em competição. Informação, ação e o terceiro aspecto. Estar claro, e este aspecto às vezes parece óbvio, mas não é feito muitas vezes no futebol do mais alto nível, como no mais baixo, que é o modo como o atleta está a resolver o problema que lhe é colocado pelo exercício. Esta é uma ideia muito importante da representatividade. São exercícios de resolução de problemas e não exercícios de repetição mecânica. Quando o indivíduo está a resolver o exercício, deve ser claro se ele está a aproximar-se ou não de atingir o objetivo. Por exemplo, se eu estou apenas a trabalhar uma coreografia qualquer de movimentos, o atleta não está a ter claro porque é que essa coreografia é útil para atingir o objetivo. Ele não sabe se com este movimento se estou a aproximar-me, se estou a conseguir fazer a bola chegar à baliza ou se não estou. Portanto, para isso acontecer não pode ser uma coreografia, tem que ser de facto uma resolução de um problema que se veja que o indivíduo passou o adversário e ganhou espaço e passou para o colega que está mais à frente. Tem que estar claro no exercício que se está a ser eficaz, não ser apenas uma apreciação do treinador. Muito este bem. É o aspecto, é o atleta que percepciona isso. Pronto, são estes 3 ingredientes. Tendo dito isto tudo, quer dizer que nós podemos ter desde o jogo inteiro até 1 contra 1, até quase ações do guarda-redes. Quer dizer que a noção de analítica é sempre quando se decompõe o jogo e, portanto, de algum modo, todos os exercícios têm alguma dose de redução, que se forem funcionais, quanto a mim, é uma necessidade, não é um problema, é uma necessidade, tem que ser funcional. Portanto, a meu ver, não há exercícios bons nem maus, depende do que é que eles estão a cumprir e se estão a cumprir isso de um modo que seja representativo da competição. Qual é o problema de não ser representativo na competição? Estou a treinar uma coisa que não sei o que é. Estou a treinar com luzinhas para a esquerda e para a direita. Qual é a garantia de transfer que eu tenho que isso corresponda ao que eu vou fazer em competição? Não é nenhuma. E, portanto, com este tipo de exercícios representativos mais analíticos, mais reduzidos, desde 1 contra 1 até ao 11 contra 11, eu tenho, o próprio exercício mostra se o atleta está a ser eficaz ou não a resolver o problema, que é um problema que o jogo lhe pode pôr. E, portanto, a meu ver, isso está resolvido desta forma.
eu ia-lhe fazer uma questão, pegando aqui até na situação do 1 para 1. No caso de haver um 1 para 1, não acha que pode haver uma redução de forma digamos, a que o exercício não seja tão rico? Ou seja, o futebol é um jogo de interações, não é só de Claro, ações, é de claro. interações. E, portanto, no 1 para 1, existe a relação do jogador com a bola, do jogador com o adversário, mas não existe com um colega. E, por exemplo, no jogo, eu posso ter um colega a desmarcar-me, e o facto de ter esse colega a desmarcar-me, por muito que ele não toque na bola, já pode atrair o adversário para esse meu colega e pode-me abrir espaço para eu depois ir para a baliza. Posto isto, Totalmente. acha que o 1 para 1, mesmo assim, pode ser um exercício rico o suficiente? Pronto. Com certeza que está a pensar bem portanto, estamos perfeitamente alinhados com esta ideia de que é o jogo que diz se o exercício é bom ou não. Portanto, estamos em sintonia. Agora depende do que é que se está a treinar. Vamos supor que neste 1 contra 1 o que se pretende fazer é o atleta ter a noção de que se desequilibrou ou não o adversário, se consegue apanhar o contrapé do adversário, mesmo independentemente de se prosseguir em drible ou fazer um passe. Portanto, se este aspecto mais micro e é mais analítico e é mais reduzido, com certeza que sim, este exercício de 1 contra 1 pode facilitar isso, muito mais do que um cone, por exemplo, ou do que Sim, o sem atleta dúvida. sozinho a fazer essas coisas. Se de facto o que se pretende ver é como é que ele, no 1 contra 1, coloca bem ou mal a bola no adversário, então este 1 contra 1 é claramente insuficiente. Ele aí tem só um problema de muito curto prazo, que é desequilibrar o adversário. Não tem para que é que serve resolver este problema, que é passar ao meu colega. Portanto, depende onde é que está o jogador, onde é que está o nível do jogador, o que é que ele precisa de aprender naquele momento e o que é que o treinador quer atingir. Qual é o diagnóstico que o treinador faz quando propôs esse exercício. Sim, e eu já vou a essa questão do nível do jogador e quero só deixar aqui um comentário que o professor Vitor Frá também fala muitas vezes do reduzir sem empobrecer, que é uma expressão engraçada porque o 11 para 11, o jogo formal, temos uma infinidade de cenários que podem acontecer. No 3 para 3 temos essa infinidade, ou seja, há uma redução de 11 para 3, mas não há um empobrecimento, porque o jogo continua a ser jogo. Pronto, eu acho que vai um bocadinho ao encontro daquilo que o professor falou, tal como até a questão das propensões, porque o professor falou há pouco de fazer com que, inclusive aquela questão do fazer claro, ter claro para o jogador o objetivo do exercício, Exato. para que ele, ou seja, uma propensão, vou dar um exemplo, muitas vezes acaba por chegar à propensão através da valorização. Se a assistência do apoio lateral, se ele me passar a bola e em vez de valer um golo for 2, se for a assistência dele, isso vai fazer com que o jogador passe mais vezes, se calhar, para os apoios laterais. Exato. Mas isso não vai, de alguma forma, castrar a criatividade dele, porque ele não é obrigado. Ou seja, Exato. ele vai ter a tomada de decisão completamente aberta, mas vai haver uma regra no exercício. Eu nem lhe chamaria bem regra, porque regra parece que é algo muito rígido, Exato. mas vai haver uma propensão para que ele utilize mais os apoios laterais, por exemplo. E acho que também vai ter um pouco, vai ao encontro da teoria dos sistemas dinâmicos, da tal dose de imprevisibilidade que continua a haver no exercício, mas não é um exercício, não é jogar por jogar. Há uma direção. Pronto, eu acho que também vai um bocadinho ao encontro daquilo que o professor falou. Eu tenho aqui, já agora deixa-me aproveitar para dizer claro. Que essa noção de se pensar no exercício como uma forma de resolver problemas é preparar o atleta, e isto para mim é que é o ingrediente-chave, é a vantagem-chave deste tipo de abordagem, para encontrar soluções no futuro, soluções para o desconhecido. É pôr o atleta pronto a encontrar a informação suficiente para ele resolver o problema e não pô-lo como um repetidor da solução que o treinador lhe diz. Exato. Portanto, sim. Preparar um atleta para estar pronto para decidir qualquer que seja o cenário que se defronta no futuro é da maior liberdade que pode haver, da maior passagem de competência que pode haver um atleta. Inclusive soluções que o treinador nem sequer nunca tinha antevisto. Exatamente. E que o atleta consegue descobrir. Claro. E eu ia falar agora aqui acerca do nível do jogador. Tenho aqui uma passagem do seu livro. Eu vou passar a citar. Diz aqui, por exemplo, que o método de ensino de jogos coletivos é uma abordagem ao ensino que fornece pouca informação inicial aos aprendizes sobre como executar as técnicas.
mas para pré-principiantes pode ser necessário adquirir habilidades básicas. E o professor dá aqui o exemplo do saber andar de patins para jogarem hóquei em patins, por exemplo. De forma a que os aprendizes possam executar movimentos rudimentares para possibilitar um jogo rudimentar. Pronto. E depois, ainda posso só continuar aqui. Ou seja, pode ser importante para os aprendizes ter níveis mínimos de coordenação locomotora e em relação aos objetos. Por exemplo, posicionar-se para agarrar, fechar a mão coordenada com a aproximação da bola ou pelo menos agarrar a bola com os braços com o tronco. Antes de poder usar conceitos táticos, este tático vai ter muita tomada de decisão. Acho que muitas vezes as pessoas até reduzem o tático como o posicionamento. Eu acho que até vai muito para além disso. Exato. Pronto. O que é que eu quero? E depois termina com: isto vai no sentido do que foi referido por Rink et al. Em 96, que defende que a capacidade de executar a técnica constrange o comportamento decisional. Aquilo que eu interpreto desta passagem do seu livro é: numa fase inicial em que, eu vou-lhe chamar assim, não há património na parte do jogador, que neste caso é um pré-principiante, vamos supor que é um sub-6, que nunca jogou futebol, ele, nunca tendo jogado futebol, não tem um património, digamos, no seu arquivo, na sua mente. E, portanto, antes de o colocarmos no jogo todo, vamos fazer com que ele se sinta minimamente confortável a nível técnico, para depois sim, depois de ele dominar de forma, pegando aqui nas suas palavras, de forma rudimentar a bola, podemos depois aí sim colocá-lo no jogo, onde já vai haver muito maior imprevisibilidade. E eu queria que o professor comentasse se é exatamente isto que quer afirmar aqui com o seu livro e se de facto acha que, neste caso, os exercícios, vamos voltar aos analíticos, são úteis para uma iniciação de quando os jogadores não têm esse tal património, ou seja, nunca tiveram a prática, pelo menos de forma regular, de determinado desporto, neste caso o futebol. Muito bem. Eu, do modo geral, há aí aspectos que manteria hoje. Isto foi escrito há quase 20 anos, portanto houve muita evolução do meu pensamento e do modo como se abordam estas coisas ao longo do tempo. Mas há aí muitos aspectos que eu manteria ainda hoje. Mas vou tentar ser mais claro. Eu não acho muito necessário, não acho que seja uma condição isso da técnica para a tática, isso de ter que se aprender um conjunto de aspectos técnicos de qualquer desporto antes de se poder jogar em conjunto. E acho que o modo como essa passagem aparece pode dar a entender isso. E essa parte não concordo tanto. Mas o que eu queria dizer com isso, ou o que eu posso explicar agora sobre como é que penso sobre esse assunto, é que a técnica deve ser um modo de facilitar os objetivos do jogo. E, portanto, quer dizer que, de algum modo, de um modo mais reduzido, sem empobrecer, de um modo mais simplificado, sem decompor, de um modo mais acessível ao principiante, ao pré-principiante, a meu ver, deve-se começar sempre pelo jogo. Portanto, e vou-lhe dar um exemplo que um treinador de ténis me deu, que eu achei fantástico. Portanto, o ténis tem muita questão da técnica, da pega na raquete, do modo como se usa a direita, a esquerda, ou como é que o pé. E ele disse-me que nunca começa por aí. Quando começa com principiantes, qualquer que seja a idade, mais pequenos, maiores, há adultos que nunca jogaram ténis, que são principiantes também. Ele disse-me que começa por aí. Como é que ele começa? Ele tem umas bolas grandes e que o importante do jogo que ele vai fazer com estas pessoas é, cada um de cada lado do campo, tentar passar a bola para o outro lado da rede sem que o adversário chegue lá, sem raquete, sem nada, com as mãos, a empurrar as mãos de um lado para o outro. Porque ele diz que desta forma eles estão a aprender o jogo em si, que é conseguir colocar a bola num local onde o adversário não chega e não consiga devolvê-la. Ele diz que a partir do momento em que isto começa a acontecer, então eu começo-lhes a dar aproximações ao que é o ténis, a uma bola mais reduzida, a não ser com as mãos, mas ser com a raquete. E a técnica vai sendo sempre em função do objetivo, sempre em função do objetivo do jogo. E eu, embora não tenha assim nenhum exemplo particular para lhe dar agora no futebol, mas acho que este deve ser o caminho. Portanto, não é necessário treinar a técnica em si, treinar o passe para a parede, compor, o que seja, mas o passe ser algo que permite, que vai se desenvolvendo para melhor atingir os objetivos do jogo, não como um fim em si mesmo, não como
num aspecto biomecânico ou biológico, mas como um aspecto do jogo. Muito bem. É muito interessante esse exemplo do ténis. Pronto, podemos passar para a próxima questão e também depois vou refletir um bocadinho sobre isto. Pronto, a segunda, ainda estamos na segunda, mas eu espero que está a correr muito bem. Está a ser muito interessante esta chamada. Em relação aos jogadores que decidem melhor ou pior que outros. Muitas vezes até se utiliza o termo do define mal. Pronto, eu vou aqui utilizar um jogador que, por acaso, acho que é um jogador até que tem muita qualidade, mas que é um jogador que aqui no Campeonato Nacional muitas vezes é criticado por causa disso, que é o Rafa, do Benfica. Muitas vezes dizem que o Rafa faz tudo bem, mas chega a hora de finalizar ou de assistir e define mal. E eu gostaria de saber, então, na sua opinião, quais são as razões para que tal aconteça. Porque é que há jogadores que parece que têm uma tomada de decisão que é mais difícil de ser modelada em relação a outros? Modelada quer dizer treinada, quer dizer adequada à equipa? Sim, exatamente. Ligada à ideia de jogo do treinador, pronto. Mas pode esquecer essa questão, mas tentar pelo menos explicar porque é que há jogadores que parece que absorvem melhor aquilo que são as mensagens do treinador do que outros. E quando digo estas mensagens não estou a dizer o treinador diz e eles têm que fazer de forma fechada, mas jogar em função daquilo que o treinador pede para a equipa. Bom, eu acho que há aqui muitas coisas ao mesmo tempo. Ok. E, portanto, eu acho que o jogo tem mais do que apenas um modelo de jogo idealizado pelo treinador. Aliás, os bons treinadores atualizam também constantemente o seu modelo de jogo aos jogadores que têm, aos objetivos do clube onde eles estão. É diferente estar a lutar para conquistar o campeonato nacional ou para potenciar jogadores, por exemplo, isso tem a ver com objetivos do clube. Portanto, esta ideia de modelo de jogo tem muito que se liga. Não existe uma ideia fixa que é mantida ao longo do tempo pelo treinador, a meu ver. Nem mesmo. Pois. Pronto. E, portanto, isto quer dizer que essa questão também é uma questão que é dinâmica. Exato. Além disso, então, o modo como os jogadores se tornam mais ou menos eficazes, a meu ver, tem a ver, neste caso, tem a ver com o que se passa no próprio jogo. E haver aspectos que conseguem manter a ligação com os colegas, a coordenação com os colegas, e aspectos que não conseguem, e aspectos que eles próprios resolvem, e, portanto, uma finalização, por exemplo, aí já não é coordenação com os colegas, é ter ultrapassado o adversário e colocado a bola na baliza, por exemplo. E, a meu ver, isto tem a ver com 3 processos. O primeiro processo é educar a intenção, e educar a intenção parece uma coisa muito óbvia, mas é um bocadinho mais subtil do que isso é. De que modo é que, quando existe esta configuração que o adversário está a ter, o modo como o adversário se posiciona, como é que o meu modo de atuar converge com aquilo que é o objetivo da equipa para esta situação. Portanto, se esta situação permite fazer um contra-ataque, por exemplo, será que o modo como eu estou a percepcionar a situação permite-me atuar logo dentro das minhas funções para o contra-ataque? Isto tem a ver com a noção de educação da intenção. E isto é um aspecto que parece muito óbvio, muito simples, mas tem muito que se lhe diga. Por exemplo, se o jogador está preocupado em que o selecionador nacional que está presente nesse jogo repare nele, provavelmente quando surge a oportunidade para se coordenar com a equipa para avançar, ele mais do que se coordenar com a equipa, ele está preocupado em demonstrar que é muito bom porque vale a pena ir à seleção. Okay. E estas questões de educação da intenção, por vezes fazem ligeiras variações que alteram instantes que fazem uma grande diferença no jogo. Portanto, este processo de treinar a intenção é um processo delicado e a meu ver, ajuda por vezes a explicar alguns desfazamentos que acontecem no jogo. Um aspecto. Mas pode ser um nível mais micro, mais local, que tem a ver com o treino da atenção, ou com a afinação perceptiva. Por alguma razão, no momento em que surgiu o contra-ataque, o jogador estava a reparar no seu adversário direto, que estava a dar cotoveladas, e então não viu a oportunidade. Isto já não tem a ver com a intenção dele no jogo, estar a convergir com a equipa que precisa, mas tem a ver a sua atenção naquele momento estava dirigida para um outro ponto, e então perdeu aquela oportunidade. Portanto, eu estou a dar exemplos muito básicos para se perceber a ideia. Portanto, educar a intenção, treinar a atenção tem a ver com a atenção estar direcionada para aquilo que é relevante em cada momento e não se distrair, e há adversários fantásticos em distrair, em chamar a atenção para ele próprio em vez de ser para o jogo.
portanto, treino da atenção, segundo nível, e um terceiro nível, que é a calibração, o modo como nós atuamos sobre a informação. E isso já são coisas muito micros. Por exemplo, o modo quando a bola chega e eu bato, apesar de estar bem enquadrado, perceber que era assim, bati mal na bola e ela foi para outro sítio. Isso tem a ver com calibração. Não por falta de força ou do que quer que seja, tem a ver mesmo com o modo como eu me ajustei especificamente àquela bola neste momento. Isso também pode ter a ver com o desequilíbrio com o adversário. Eu consegui aproveitar aquela carga do adversário para rodar mais rápido e ultrapassá-lo. Portanto, é calibrar-me à informação que naquele momento acontece. E, portanto, a meu ver, estes processos são aqueles que explicam estas questões mais locais que por vezes reparamos no jogo. Que pode haver jogadores que têm tudo coordenado, tudo bem afinado, mas algum destes processos se falha e se manifesta-se constantemente. Por vezes treina-se tudo ao mesmo tempo, e se calhar até, ainda bem que é assim, mas por vezes são necessários pequenos ajustes nestes aspectos. A educação da intenção, por vezes, quando se trabalha com, eu vou dizer isto deste modo, treinadores especializados em psicologia, não estou a dizer psicólogos, porque é preciso saber muito de treino para fazer isto. Um treinador especializado em psicologia, portanto, uma espécie de treinador adjunto que percebe como é que se aborda o jogador pelo estar a tornar prioritário o que é relevante no jogo e não outras coisas da sua vida, como o selecionador nacional, ou o que é que dizem os jornais. Portanto, ele estar bem afinado para estes aspectos. Normalmente, esse trabalho desse treinador ajuda a que isto aconteça, olhando para o jogo, conversando com o jogador, levando o jogador a perceber o que é que o fez naquele momento ter desconectado com a equipa quando devia estar conectado numa situação daquele género. E, portanto, isso tem a ver com, e de grosso modo, para se mostrar que isto pode ter intervenções específicas, os especialistas em psicologia do desporto podem atuar a este nível. Que saibam muito de futebol, neste caso. E se for handball, a mesma coisa que o handball. Tem que ser muito de handball para se perceber que houve um desfazamento daquilo que o jogo pedia e que o jogador fez. Portanto, esta questão da especificidade do desporto para mim é muito importante. Primeiro aspecto. O treino da atenção tem muito a ver com estes aspectos de se estar a monitorizar, a acompanhar o jogo naquilo que é relevante. E, portanto, o estar-se de algum modo imune às distrações que por vezes são provocadas pelo adversário. Portanto, também pode ter uma intervenção específica. O próprio exercício de treino pode ter um colega que vai lá mesmo só para chatear, para ver se ele consegue se manter no que é relevante ou se prefere estar a entrar em vias de facto com o colega. Isto treina-se, e os bons treinadores há muito que referem coisas deste género que incluem no treino. Portanto, é um nível de intervenção diferente do anterior. Finalmente, o de calibração tem a ver com estes aspectos mais rápidos, mais imediatos, de se atuar imediatamente do modo que interessa, que são coisas que acontecem em todos os níveis. Portanto, os melhores jogadores por vezes tocam mal a bola, mas tocam muito melhor do que eu, que não sou de alto nível. Portanto, quer dizer que a calibração também se pode ir treinando ao longo do tempo e implica já um tipo de trabalho muito próximo do que se faz no treino e que se cultiva esta ideia do atuar rapidamente e logo de modo ajustado, logo de modo bem feito. E, portanto, no futebol eu acho que é dos locais onde a calibração se desenvolve muito ao mais alto nível. As pessoas os jogadores de bancada e os treinadores de bancada não têm ideia da velocidade a que o jogo se processa, de como os contactos são tão precisos e isso implica uma dificuldade incrível de coordenação motora e de coordenação com a situação. Portanto, a maior parte do cidadão comum não faz ideia do que é jogar futebol a sério. Pois. E, portanto, isso mostra que o futebol em si já tem um grande nível de calibração. Mas, por vezes, como é normal, pequenos desfazamentos fazem com que haja descalibração. Neste caso, afinação, que é um termo que utiliza muito no seu livro, e calibração e técnica, há alguma ligação entre estes três termos? Portanto, a educação da intenção é um nível, a atenção é o treino de afinação perceptiva, é este segundo nível, eu estar afinado à informação relevante do jogo e não com outras coisas, e calibração é agir sobre essa informação, e portanto há uma ligação muito direta entre estes três termos. Técnica, digamos que eu vejo como um sucedâneo do objetivo, e portanto foi aquilo que falámos há pouco. É a concretização na prática, não é? A técnica é o modo, eu digamos, de algum modo ir... estou a perceber. Tem a ver com, sim, tem a ver com simultaneamente a calibração e a afinação. A técnica quer dizer de que modo é que eu atuo sobre a informação relevante, quer dizer, tenho que estar afinado a ela e tenho que me posicionar de um modo a tirar o melhor proveito dessa informação.
E isso, esta noção de calibração tem a ver com técnica, mas tem a ver com técnica num sentido muito mais flexível, que é, por exemplo, eu conseguir fazer um passe mesmo a deslizar na relva e com o adversário em cima de mim. Não é técnica biomecanicamente bonita, desenvolvida, Pois, sim. mas é eu ter recursos para conseguir colocar a bola naquele sítio. E esses recursos, por vezes, são inventados no momento. E eu acho que há muita, pegando até nessa questão, eu acho que existe muita confusão entre técnica e biomecânica. Eu acho que biomecânica, apesar de não tenho conhecimentos aprofundados neste tema, mas eu acho que a biomecânica é quase como uma fluidez do gesto e a técnica. Nós muitas vezes até dizemos, aquele jogador tem técnica, porque ele parece, entre aspas, que tem pezinhos de lã, domina muito bem a bola, mas técnica, segundo a teoria, é a eficácia do gesto. Ou seja, eu posso rematar 50 vezes de bica, que não é a forma mais convencional, mas se fizer 50 golos, eu tecnicamente sou de topo. Enquanto que há um jogador que pode fazer aquele movimento, ter aquela fluidez biomecânica que eu falei, que quase que eu ligo aqui à estética, ou seja, é bonito ver aquele movimento, mas ele se falhar, tecnicamente acaba por não ser tão bom quanto eu. Apesar de que nós no dia-a-dia muitas vezes falamos de técnica como se fosse biomecânica. É aquilo que eu, ao longo do tempo, tenho vindo a refletir sobre este tema. Eu estou muito de acordo com essa perspectiva. E eu ia fazer uma questão sobre um caso concreto e que eu já me deparei, e vários treinadores já se separaram de certeza, jogadores que não passam a bola. Eu lembro-me de ter uma equipa, por exemplo, de sub-10 em que tinha 2 jogadores que constantemente não passavam a bola. Mas eles eram dos melhores jogadores da equipa. Eu gostaria de saber como é que o professor, a nível da operacionalização do treino, como é que solucionava esta questão. Se era só por feedback, isto é um bocado provocatório porque eu tenho quase não vai ser a sua resposta. Eu não iria para essa solução como primeira opção. Eu acho que o feedback é o mínimo necessário. Não é para excluir de todo, porque nós falamos e é bom falar, claro. Mas o feedback, digamos que é a forma mais, eu vou exagerar, preguiçosa de modificar um comportamento. Exato. É quase, eu fico descansado por ter o feedback e se ele não fez, a culpa é dele. Mas isso, digamos que não é bem assim, porque o atleta pode não ser só uma questão de verbal, é uma questão mais complexa do que isso. Portanto, eu iria por 2 caminhos. Por um lado, pode ser uma questão de educação da intenção, ele de facto está a convergir para um modo de atingir o objetivo que não se liga à equipa e, portanto, tem que se dizer que para atingir este objetivo é importante este processo acontecer e, digamos, de algum modo, essa condição tem que estar mais visível e aí ligamos-nos ao segundo ponto, que é o próprio exercício de treino, de algum modo, enfatizar isso. Não obrigar, não pôr a regra, como há pouco dava esse exemplo de desvalorizar mais uma coisa do que outra, mas no sentido mesmo de valorizar, de tornar de tal modo que se não for realizado desse modo, quase que deixa de pontuar, quase que deixa de ser eficaz. E portanto, se conseguir pôr as coisas desse modo, ser o próprio exercício a mostrar que se for por esse caminho não se é bem sucedido, então quanto a nisso tem um poder imenso. É isto que se chama a manipulação de constrangimentos. É manipular os constrangimentos do exercício para o exercício estar feito de modo a que, se ele seguir esse caminho habitual de não passar, não consegue ser bem sucedido. Se seguir o outro caminho, então o exercício está feito de um modo onde isso onde consegue ser eficaz a resolver esse problema. E o professor consegue dar assim algum exemplo prático? O que é que faria então? Como é que colocaria um exercício? O professor pode dizer o 11 para o 11, 3 para 3, como quiser, em que faria com que esse jogador acabasse por passar mais a bola quase que sem o treinador ter que dizer nada. Pronto, os treinadores são muito melhores do que eu a desenhar exercícios e, portanto, eu sou sempre pobre porque não sou treinador e, portanto, eu gosto muito de trabalhar com treinadores e ajudá-los a chegar lá. Mas posso lhe dar um exemplo muito simples. Se limitar o número de toques que o jogador pode dar na bola, por exemplo, isso é uma forma de chegar lá. Mas estou a dizer uma coisa que é demasiado simplista. Esta questão desenhada com um treinador e para aquele jogador em particular e de acordo com os colegas que se tem, é sempre muito mais rico. Os treinadores são surpreendentemente criativos também. Surpreendente não, para quem os conhece sabe que são assim. Os treinadores encontram sempre soluções excelentes. Quando não entram no modo de repetir o que fizeram antes. Porque se puxa por eles e se ajuda a pensar nos exercícios, eles são muito criativos.
senão tende-se a repetir muito o que já se fez antes, o que é um desperdício. Tal como o treinador puxa pelo atleta, o treinador deve puxar também por si próprio para estar sempre atualizado para aquilo que a equipa precisa em cada momento. Eu ia lhe fazer, porque eu tenho uma solução, para já comentar essa questão dos toques, porque eu acho que nós temos que gerir, é a minha opinião, temos que gerir bem essa questão, porque o facto de eu limitar toques também limito caminhos. Não sei se o professor concorda comigo. Agora, se for de forma, digamos, gradual, eu acho que pode levar a que o jogador evolua. Por outro lado, também gostaria que comentasse esta solução que eu na altura me lembrei, que foi eu, na zona onde esse jogador atuava, coloquei outro jogador que era muito forte defensivamente. Excelente. E ele acabou por não teve sucesso a primeira vez a fintal, não teve sucesso a segunda, não teve sucesso a terceira. Tem que passar. Se fosse necessário, até ia eu, e estava eu mais presente na zona dele, e ele acabou por ter que encontrar outras soluções. É esse princípio, tal e qual. Concordo também que, e aqui um aspecto importante, que há muitos exercícios têm um tempo de validade curto. O exercício dos toques na bola, precisamente pelos riscos que depois acarreta para descobrir novos caminhos, Exato. Se calhar só tem um tempo de duração de 2 ou 3 repetições. Mais do que isso, já começa a fazer estragos. Pois. Ter a noção do tempo de validade dos exercícios também é um aspecto muito importante para o treinador. Eu ia fazer agora outra questão que também está um bocadinho relacionada com algumas que falamos antes, que tem a ver com... podemos incluir aqui o feedback, apenas dizer ao jogador aquilo que nós queremos, e não estou neste caso já a falar, já é outra questão, não estou a falar só do jogador que não passa a bola, mas por exemplo, não só o feedback, mas o vídeo e até a imagética, ou seja, no treino exemplificar, eu acho que acaba por ser uma mensagem que nós damos muito para o consciente do jogador. O jogador na altura vai dizer, é verdade, mister, tem razão, eu devia ter feito assim. Mas depois, durante o próprio jogo, nós sabemos que muitas vezes aquilo que domina o jogador, até por causa da velocidade a que o jogo se desenrola, acaba por ser o subconsciente. Ou seja, ele sabe, mas depois no jogo acaba por não pôr em prática porque é demasiado rápido e acaba por ser dominado pelo subconsciente. E então eu gostaria de perguntar que impacto é que pode ter, a nível do subconsciente, o vídeo, o feedback verbal, a própria imagética, a exemplificação no treino, por exemplo, do treinador, como é que deve abordar determinado lance. Eu gostaria que o professor comentasse isso. Pronto. Eu acho que o nível mais abstrato de todos é o feedback. O feedback é um campo da linguagem, portanto não é o campo da ação em jogo que é aquele que se quer modificar. Não se quer que o atleta passe a dizer bem as coisas, que o atleta passe a jogar bem. Portanto, por isso é que eu, embora perceba e seja fácil demonstrar que é importante algum tipo de feedback, essa nunca seria a minha primeira solução. Seria só quando isto acrescenta mesmo alguma coisa, faz alguma diferença, é que acho que o feedback é útil. Tendo dito isto, eu penso que os outros exercícios que referiu, e também deixe-me dizer que, tirando na questão da linguagem, que é claramente explícita, é claramente consciente, os outros níveis são simultaneamente as duas coisas. Portanto, o vídeo e a imagética. O vídeo e a imagética. Portanto, nós temos aspectos, estamos conscientes a ver a questão, mas por vezes há aspectos do vídeo que nos sensibilizam para um tipo de informação, mesmo que isso não esteja muito claro. E, a meu ver, essas coisas podem ser bem utilizadas. Portanto, não em demasia, porque o vídeo tem o problema de eu não poder atuar sobre o vídeo. Pois. Não é? Portanto, mas pode ser uma forma de ajudar o atleta a procurar informação mais num sítio do que noutro. E, portanto, ele estava sempre a olhar para o colega e, afinal, tem que olhar para o adversário. Estou a exagerar na distinção das coisas. Mas essa forma de usar o vídeo como dizer quais são as melhores fontes de informação a que se deve prestar atenção, porque senão a consequência é o que aconteceu em jogo, eu acho que o vídeo é bom nesse aspecto, por um lado. Por outro, há aqui duas coisas. Uma é a demonstração, outra é a imagética. A demonstração é, de facto, fazer-se um role-playing no treino, que mostra aconteceu isto e pode fazer de outra maneira. Isso, a meu ver, também tem o poder do vídeo de chamar a atenção para as situações e até de um modo que é muito rico, porque, embora não seja igual ao que se passou no jogo, mas está ao nível da ação do jogador. Portanto, ele próprio pode estar como que a acompanhar em 3D o que está a acontecer. Pois. Isso é muito rico, a meu ver. E com o ambiente à volta, não é?
com o Exato, ambiente, a parte exato. eco. E estar escalonado ao seu nível de percepção e de ação. Portanto, Uhum. isso é muito rico por causa disso. A energética, eu penso que tem também umas vantagens grandes. E energética quer dizer visualizar mentalmente o que pode acontecer, ou o modo como o atleta pode defrontar-se com um cenário. Eu vou dar um exemplo que me lembro nos tempos em que o Michel Perrodome estava cá em Portugal, no Benfica, como guarda-redes, ele ter relatado uma vez que, e esse exemplo eu acho muito interessante, porque depois, mais tarde, usava isso também quando trabalhava com atletas, que é, ele dizia que imaginava muitas vezes, via os vídeos dos adversários com quem ia jogar, quem remata mais vezes, quem são os atacantes, e imaginava-se a lidar com esses rematadores. Imaginava-se, é mesmo o campo da imagética. Portanto, ele via como que num jogo anterior aquele rematador apanhou outro guarda-redes e o guarda-redes fez qualquer coisa, mas ele imaginava como se fosse ele de repente naquela situação. E isto é uma espécie, e vou fazer a metáfora, de realidade aumentada. Uhum. Eu estou com a minha ação e em vez de ter o adversário à minha frente, estou a imaginá-lo à minha frente, mas posso atuar sobre isso. Eu penso que este recurso é muito interessante. É pouco explorado, mas é muito interessante. Porque eu estou a pôr na ação, na minha ação, os aspectos que são muito difíceis de treinar. Eu não posso dizer ao adversário para ficar para eu treinar com ele. E posso trazer isso para eu próprio ver como é que eu posso lidar com estes aspectos. Acho que é um aspecto pouco explorado, é muito interessante e de algum modo mantém esta ligação do indivíduo à informação relevante. Exato. Há muito trabalho a fazer, mas acho que é um caminho interessantíssimo para se explorar. Eu tenho aqui outra questão, pronto, que é a penúltima questão. O que é que vem primeiro? A decisão ou a execução? E se há momentos em que nós podemos executar e só depois tomar consciência daquilo que nós fizemos? Pronto, eu penso que não há separação entre a execução e a decisão. Nós decidimos com o corpo. A nossa ação é o nosso raciocínio, é a nossa inteligência, é uma expressão de inteligência. E, portanto, se é assim, o modo como eu aproveito um ligeiro desequilíbrio do adversário é algo que acontece, que eu aproveito devido à minha velocidade, à minha posição, ao momento em que eu estou. Portanto, a meu ver, a ação é uma expressão de inteligência, uma expressão de cognição, é uma expressão da própria decisão. Tendo dito isto, portanto, eu não separo os dois, penso que a decisão, a execução não existe como uma ordem dada pelo cérebro ao corpo, do corpo todo ele decide de modo inteligente. E a sua última questão era? Se há momentos em que podemos executar e só depois tomar consciência do que fizemos. E isso completamente. Portanto, nós executamos neste sentido inteligente do termo, nós resolvemos uma situação e depois, mais tarde, podemos reapreciar o que é que fizemos. É uma espécie de reapreciação. O modo como nós resolvemos algo que, por vezes, de modo criativo, de modo único, mas que depois temos como um novo olhar, já passivo, já fora do contexto, e olhamos sobre o que se passou. Isso é também, de algum modo, o dia-a-dia do treinador, quer quando seja para corrigir, quer quando seja para potenciar ou enaltecer a boa resolução de um dado jogador. Mas, portanto, quer dizer que nós, além de termos tido a perspectiva direta de estarmos a resolver o problema, também conseguimos depois ter uma perspectiva mais distante de apreciar e de até aprendermos connosco próprios aquilo que realizamos. Pronto, e depois lá está a tal questão que falei então do facto disto não estar então relacionado, ou do professor, neste caso esta opinião, não estar ligada ao raciocínio cartesiano de que nós separamos corpo e mente. Pois, exato. A minha perspectiva é de nunca separar corpo e mente, é de nós valorizarmos que o corpo é ele próprio uma estrutura de conhecimento. O conhecimento está no modo como agimos. E para terminar, e isto também tem a ver com o erro de Descartes, não é? O livro de António Damasio, que tem a ver com a importância das emoções na tomada de decisão. Pronto, ele fala da hipótese dos marcadores somáticos e eu queria que o professor então me dissesse, comentasse esta questão, que importância é que as emoções podem ter na tomada de decisão, se muitas vezes o nosso feedback neste caso deve ser mais de incentivo, de apoio, ou seja, um feedback positivo ou um feedback negativo, que impacto é que tem um feedback positivo ou um feedback negativo na avaliação, na apreciação da decisão de um jogador, na decisão e na execução na prática. Portanto, eu queria saber qual era a importância que o professor dava às emoções na tomada de decisão.
Muito bem. Há dois níveis também. Ele próprio tem outro livro que é O Sentimento de Si, também separa estes dois níveis. Um é o nível do sentimento, vamos por assim, do feeling, outro é o nível das emoções. O nível do feeling e do sentimento é mais macro. É um pouco as suas últimas questões. Portanto, de que modo é que o ambiente que é criado no treino, o modo como o treinador é mais brusco ou menos brusco, altera o sentimento de gosto, de prazer, de desafio, que leva a que o atleta se expresse da sua melhor maneira. A meu ver, isto tem que ser muito cuidado, tem que independentemente de haver momentos onde se possa ser mais negativo, outros momentos mais positivo, mas no fim do dia, no fim do treino, no fim do exercício, o atleta deve sentir que passou por um momento desafiante, que conseguiu ultrapassar, Teve sucesso. que foi um momento de aprendizagem para ele. E isso é um aspecto fundamental e que, de algum modo, tem, mesmo quando lhe chama a atenção que pode fazer de outra maneira, tem o treinador como um grande apoio para ele próprio evoluir, para ele próprio superar. E, a meu ver, esse é o aspecto mais global do feeling, o modo como se vive o treino. É muito importante e é tão marcante que deve ter esse cuidado feito pelo treinador. O segundo aspecto tem a ver com o aspecto mais local das emoções. As emoções podem, a meu ver, não têm que ser vistas por serem agradáveis ou desagradáveis. Esse aspecto, a meu ver, não é aquele que é mais importante. Por exemplo, muitos atletas dizem que se não se sentem ansiosos, nervosos, é porque não estão prontos para o jogo. Portanto, uma emoção típica como desagradável, para eles é fundamental aparecer, porque senão não se sentem prontos para o jogo. E, portanto, a questão de agradável e desagradável para mim é secundária. A mais importante é funcional ou não é? Ajuda a estar melhor no jogo ou não ajuda? E nesse aspecto, então, as emoções são como uma espécie de sintonização. Se nós estamos ajustados àquilo que é o nosso modo de funcionar, que é mais propício a resolver as questões do jogo. E quando não estamos, quando estamos demasiado excitados ou demasiado preocupados com outras coisas, então são uma espécie de distratores, levam-nos para outras coisas e depois cria uma espécie de bola de neve de frustração. Estou a jogar pior, isso faz-me sentir pior e entramos por aí. Portanto, é de que modo é que as emoções nos ajudam a estar sintonizados com as coisas do jogo, independentemente de, para mim, serem umas mais agradáveis e para outro umas mais desagradáveis. Isso é, quanto a mim, é secundário. Então, basicamente, só para rematar, o professor não acha que a emoção positiva ou a emoção negativa, ou melhor, acha que há algum tipo de emoção que pode fazer com que o atleta absorva melhor, somatize melhor aquilo que acabou de absorver no treino? Acho que o treino deve ser desenvolvido num ambiente que o atleta se sinta suportivo, que sinta que o apoia, que o encoraja, que está com ele, mesmo quando o treino e o treinador têm ações negativas com o atleta. Mas, no geral, o atleta sentir isso como uma forma de se manifestar apoio e de se estar com o atleta. Portanto, isso, quanto a mim, é fundamental. Se o atleta se sente sempre que o treino é um local de altamente ríspido, de pô-lo em causa, de humilhá-lo, de fazê-lo sentir-se como alguém que nunca aprende nada, que está só ali a perder tempo, isso, a meu ver, não permite a aprendizagem. A aprendizagem implica o sentir que existe apoio, existem desafios que ele está a aprender como superar. Se não houver este sentimento, não existe aprendizagem. Não existe aprendizagem, ou a aprendizagem que existe não é para aqui que eu quero ir, vou fazer outra coisa. Neste caso, até o facto de o treino ter sempre uma componente de competição, então acaba por ser muito importante para aquela tal questão do desafio. Se o treino for sempre a competir, sempre a jogar, ou a ver, vou dar este exemplo, torneios de 4 equipas em que há a primeira divisão e a segunda divisão, isso então é importante para o atleta estar constantemente a superar-se. A nível de emoção. Não diria que tem que ser sempre assim, mas tem que ser predominantemente assim, nessa noção de ele sentir que é desafiado. Pronto, professor, olha, agradeço muito este tempo. Acho que os leitores, neste caso lateral esquerdo, vão agradecer bastante, porque há aqui várias questões que muitas vezes se fala entre treinadores e não só, e esta visão, digamos, mais teórica, mas também que acaba por ser prática do professor, acho que vai esclarecer muita gente. E pronto, queria só muito agradecer. Obrigado. Disponha, depois se puder partilhar comigo o artigo, gostava muito. Claro, professor. Pronto, eu vou parar aqui a gravação. Muito obrigado.